hoje empresário, político, advogado e escritor João Augusto Gama da Silva foi preso pela primeira vez ainda menor de idade. Em abril de 1964, aos 16 anos, Gama foi levado pela ditadura militar ao quartel do 28BC, onde ficou recolhido, até que os militares descobrissem a sua menoridade e o liberassem. À época, Gama já mantinha ligações com o Partido Comunista. Era líder estudantil no Colégio Tobias Barreto, participava do Centro Popular de Cultura e ia a reuniões e fazia esquetes junto a sindicatos muito fortes como a SUOF, a Sociedade União dos Operários Ferroviários. É sobre a sua primeira prisão, é sobre o ambiente que se vivia em Aracaju, no momento da ditadura militar do golpe de 1964, que nos fala neste vídeo de memórias João Augusto Gama da Silva. Veja, havia uma movimentação popular muito grande nos sindicatos, nos grêmios estudantis, na população de um modo geral, né? Então, quando o golpe se instala em 1º de abril, as pessoas se concentravam, que o governador estava fora, mas tinha muita gente no entorno da Praça Fausto Cardoso. Isso eu me lembro, até porque meu pai morava na Praça Fausto Cardoso. E uma multidão muito grande na Praça Fausto Cardoso, quando o delegado do trabalho, Tertuliano Azevedo, ele habilmente, tira, porque havia a possibilidade de uma repressão. O comentário é que as forças da ditadura iam reprimir o movimento defronte ao Palácio do Governo. E então Tertuliano Azevedo habilmente tira o povo defronte do Palácio do Governo e leva para o Clube do Trabalhador na Barra Industrial, né, como forma de tirar do centro da cidade para evitar um provável derramamento de sangue. Tanto que logo em seguida Tertuliano foi preso. Ele foi o primeiro preso político em 1964. O governador fora, as informações eram desencontradas, né? Nesse período, há toda essa mudança de Sergipe, né? O governador, ao chegar em Aracaju, não sei se no dia 2 ou no dia 3, vindo do Rio de Janeiro, ele é preso, enviado inicialmente para Salvador e em seguida para Fernando de Noronha. E aqui começam as prisões, né? As prisões é ato contínuo, né? Começam as pessoas há uma insegurança generalizada na cidade, nas famílias, há o medo é grande, porque ninguém sabia a dimensão, até que ponto a repressão iria naquele momento, até que ponto a violência da ditadura iria acontecer naquele momento. Então há um medo generalizado nas pessoas. Participava, porque nós tínhamos a questão do CPC, né, que a gente vivia fazendo a apresentação. Por exemplo, eu estava permanentemente na SUOF, na Sociedade União Operária Ferroviária, que era um centro social muito ligado, um sindicato muito ligado, praticamente dominado pelo Partido Comunista, né? Então a gente não tinha uma reunião que eles não me convocassem para fazer a leitura de Senhores Barões da Terra, de Vinícius de Moraes, alguma coisa. Então eu estava sempre em contato com o pessoal da SUOF, com quem eu fiz boas ligações a minha vida inteira, né? Porque até eu já tinha sido preso,
né, em 64. Eles me prendem no começo de abril, na sequência das prisões que eles fizeram aqui. Eu fui preso em casa, na Rua Itabaiana, por um sargento, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, Machado, que depois foi até meu colega na faculdade de Direito. Ele passou umas 6 horas da noite com ordem de me prender e levar para o 28, depois ele disse, não, você dorme em casa e você não vai fugir, né? Não, eu fugir não tem pra onde fugir. Você dorme em casa e amanhã de manhã você vai comigo para o 28. E assim eu fui. Só que eu era menor. Eu passei o dia lá, o tenente Rabelo, que era o homem forte da repressão nesse momento, eu acho que quando ele descobriu, acho que ele não esperava isso, quando ele descobriu que eu era menor, por volta das 4 horas da tarde, me liberou. Era gente de Sergipe, era um sargento, desses sargentos que que subiram, né? Ele na verdade não era um oficial de academia, tanto que ele se reforma como capitão, ele só chegou a capitão, mas foi o homem responsável nesse primeiro momento, em 64. Quando eu subi, eu tenho uma passagem interessante nisso, porque eles me mandaram para onde estavam os presos políticos, Ariosvaldo Figueiredo, Catan, Tertuliano Azevedo, e que eles ficavam num quarto, numa sala, e um salão enorme com os demais presos políticos, né? Que aí tinha os presos do estado todo. Eu imagino que mais de 50 a 100 presos políticos. E nunca me esqueci da observação que o Oswaldo Figueiredo fez. Ele disse, olha, vão se acostumando, viu? Isso é ditadura para 20 anos. Não pensem que é... E realmente foi o que ocorreu, né? Nós tivemos 21 anos de ditadura. E tinha um senhor que tinha uma fazenda, que dizem que ele tinha mandado invadir a fazenda, acho que era Barra, ou foi uma fazenda que foi invadida aqui em 64, em 63. E ele, quando me viu, chamou um sargento e disse, olha, isso é um absurdo, vocês estão prendendo um menor. Vocês estão prendendo um menor. Então, logo em seguida, um pouco depois, porque a ditadura nesse momento ainda era meio clandestina, né? Eles tinham, né, como diz Hélio Gaspar, ele tinha vergonha de dizer que era ditadura, né? Então eles queriam manter um certo aspecto de legalidade, né? De que estavam agindo dentro da lei e tudo mais, né? Quando não estava agindo, não tinha lei, não tinha nada, não tinha mais nada. Então eles me liberam. Eu volto para casa, voltei sozinho, a pé do 28 até em casa. Mas naquela época a gente era jovem, tudo estava perto.